Bom dia, Thaís, tudo bem? Bom dia, doutor Gustavo, tudo bem? Joia. E a chuva? Você tá me Chegou vendo aí ou não? direitinho? Estou sim. Tá Mais bem, ou tá? menos. Não? Podia ter chegado mais, né? Hoje, quando eu acordei e vi aquelas roupas no varal, assim, tudo molhado, eu falei, meu Deus do céu. Quem diria, hein, naquele Esqueceu? calorzão que a gente tava. É, mas Mas, ontem já tinha começado, né? Começado aquela ventania de chuva, que já ficamos espertos aqui já. E tirei a sopa do varal. mas é bom para dar uma refrescada, né? Até a respiração nossa eu acho que muda, né? Com essa Com umidade certeza. gostosa da chuva. Bom, Thaís, mais uma vez quero te agradecer aí pela participação na live. Eu sei que seu dia foi corrido hoje, né? Acabou de chegar de uma audiência Foi, no Procon e já conectou aí, né? Deu pouco tempo aí foi. de espera. Mas bacana, a sua participação, acho ela importante para a gente interagir melhor, para a gente deixar essa live aqui um pouco mais dinâmica. E hoje, ô, Sim. Thaís, a gente separou esse tema aí que eu já fixei nos comentários, chama Perguntas e Respostas sobre Compliance. Inclusive, assim, eu já disse aí para quem conseguiu entrar na live para divulgar para os colegas que são advogados, para os colegas que queiram atuar como advogados, para os colegas que queiram entender um pouco mais sobre esse mercado, que é o compliance, né? Que a gente vem evoluindo aqui no escritório, que a gente vem praticando e criando alguns cursos. Então, assim, como que vai funcionar aqui hoje? Eu vou te dar a palavra para você, né, se for o caso, se apresentar aí novamente para quem não te conhece e, ao mesmo tempo, fazer algumas perguntas, fazer alguns comentários que você entende que é pertinente para a gente falar um pouco sobre isso, beleza? Certinho. Hoje eu tô mais para aprender com você, Gustavo. Então, bora! Vamos aprender juntos. Certo. Bom, acho que a gente começa explicando, né, o que que é o compliance. Acho que muitas pessoas têm dúvida do que é. Então, é uma explicação para a gente. Então, Thaís, esse termo compliance, na verdade, é um verbo em inglês, tá? Que seria aqui um to comply, que seria estar em conformidade com algo, certo? E quando eu falo com algo, a gente está falando, na verdade, de várias áreas que a empresa tem, não só da parte legal. Mas como os advogados geralmente são especialistas em entender as leis, a gente costuma focar mais no aspecto legal. Então, o que Sim. seria estar em conformidade com a lei? Quando a gente vai em algum cliente e a gente percebe que algo está errado, que algo não está sendo cumprido de acordo com a lei, imediatamente a gente consegue enxergar o problema, que se não for corrigido, vira uma ação judicial, vira um processo administrativo, vira um problema que poderia ser evitado. Então, o serviço de compliance ele vem para diminuir os riscos da empresa, já que a ideia é mostrar para a empresa que é melhor prevenir do que remediar. Então, em um aspecto bem abrangente, os advogados focam mais nessa parte legal. Mas quando ele tem uma equipe que consegue atender outras demandas, aí eu já estou falando da parte política empresarial, da parte dos regulamentos empresariais, de alguns requerimentos que são feitos dentro da própria empresa, do mapeamento de risco, se a empresa está tendo um risco baixo, médio ou alto, dos padrões que podem ser criados para facilitar ali a atividade empresarial e, como eu disse para você, o mais importante, que seria focar nas questões legais para saber se aquela empresa está ou não em conformidade com a lei. Beleza? Uhum. Então, tem muita gente que até acaba confundindo compliance com assessoria preventiva, tá? Mas não é. Não é uma Qual que é a assessoria diferença? preventiva e também não é uma consultoria, tá? A diferença é que a gente participa de forma mais proativa. A gente tem uma ligação mais direta com essa parte administrativa da empresa. Eu costumo falar que o compliance você tem que ter um pouco assim de empreendedorismo dentro de você ali para você conseguir alcançar esses outros pilares do compliance. Como eu disse para Uhum. você, assessoria jurídica a gente fica mais voltado às questões legais ali.
pode até parecer um pouco com compliance, mas não abrange todos os serviços que o compliance tem. Então, para a gente diferenciar, eu diria que o compliance vai muito além de uma assessoria e de uma consultoria, porque a gente vai trabalhar em todos os pilares da empresa para ela conseguir se moldar de uma forma para ficar em conformidade com as leis e para melhorar os outros pilares que podem estar aí faltando algumas questões ainda para a empresa melhorar. Então a gente dá essa outra visão para a empresa, entendeu? Com certeza. E eu acredito, como você falou, acho que ninguém melhor para fazer isso mesmo do que um advogado, né? Nesse sentido, que realmente conhece as leis. E a gente vê a importância do compliance, porque ele vai servir para evitar um monte de problema, um monte de dor de cabeça que uma empresa teria, né? Sim, e assim, como advogado, você pode, né, criar sua metodologia de trabalho para que você consiga atender a área que você é especialista. Por exemplo, eu comecei a gostar da área do direito do trabalho, me especializei nessa área e desde então eu atuo praticamente só nessa área. Tem outras áreas aqui, mas eu particularmente fico mais na área trabalhista. Então eu me sinto à vontade, eu me sinto seguro de olhar para um cliente e falar, olha, se você não mudar isso, isso e isso, vai ter esses e esses problemas e o resultado final desse problema é isso aqui. Então, assim, se a gente fosse comparar o nosso serviço com o médico, é como se em uma consulta a gente estivesse ali lendo um exame junto com o médico e o médico explicando, olha, se você não mudar isso e isso aqui, não tomar esses remédios, o problema vai ser esse aqui. Sim. Então, E a assim, gente vê a importância da especialização também, né, no assunto. Thaís, isso aí é algo importante, porque, por exemplo, eu não posso oferecer um serviço de compliance em uma determinada área sem ter conhecimento técnico. Então, assim, quando a gente fala em prestação de serviço, a gente assume algumas responsabilidades. E uma delas é você garantir para a empresa que ela está errada e que ela tem que mudar. Agora, imagina se um advogado não vê o problema e não conseguir repassar isso para a empresa. E de repente a empresa, né, vai embora prestando um serviço daquele jeito, e aí de repente surgem várias ações trabalhistas, ações cíveis, ações que envolvem aí às vezes o próprio estado ou o município ajuizando ações contra a empresa. Então a especialidade ela vai te ajudar justamente nesse ponto, aumentando a sua capacidade técnica para você aperfeiçoar o seu serviço. E aí quanto E mais você diariamente, estuda, isso, porque assim, como eu disse aqui, o advogado acaba tendo que ter uma visão mais empreendedora nesse serviço de né? compliance. E quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue entregar para o cliente. E o que eu acho mais importante é a gente ir além do serviço contratado. Para o cliente ter aquela sensação assim, nossa, eu estou sendo bem atendido, eu não sabia que o compliance poderia mudar tudo isso na minha empresa. Porque quando eu falo em política empresarial, regulamentos, requerimentos, atuação para apurar os riscos, padrões, verificação das partes legais, de regras, de governança, eu estou falando assim de algo que o cliente não imaginaria. E é claro, a gente não vai entregar isso tudo de uma vez. Isso é um Uhum. serviço que é entregue aos poucos. Aqui no É escritório, por gradual. exemplo, é gradual. Pensa, se for entregar tudo em um mês, primeiro que você vai ter que ficar por conta do cliente, né? 24 horas. Sim. E segundo que geralmente a gente não tem só um cliente, né? A gente tem E eu outros. acho que o cliente também não vai conseguir digerir tudo de uma vez, porque querendo ou não, é muita coisa, né? Tudo que você tem que fazer certinho é muita coisa pra você aprender. Nossa, você falou tudo, Thaís. Inclusive, a palavra prioridade é o que tem que ser utilizado na primeira reunião depois que você fecha o serviço. Então, assim, eu Sim. acho que o advogado que queira trabalhar nessa área, o primeiro ponto é ele entender, né, sobre o compliance, fazer perguntas aqui, se for o caso, para a gente já ir respondendo, Sim. estudar, né, você de fato conseguir absorver tudo isso que você pode entregar como advogado para você conseguir ir além.
E aí, quando você explica para o cliente, ele consegue digerir aquilo na primeira reunião e fecha com você, né? Primeiro que é a reunião que você sai de lá mais feliz, né? Você já sai dali sabendo que Sim, vai ganhar um valor mensal. Pensa, pessoal, sim. nessa crise, você sendo aí contratado para receber um valor mensal. É muito bom. Então, Para o assim, advogado que vive de uma instabilidade aí, né, Gustavo, de receber ou não seus honorários de exatamente. ações aí é importantíssimo. Inclusive, Thaís, eu vou ser bem sincero para você. Quando começou a pandemia, uma das coisas que eu mais pensei na minha vida é como mudar aqui a minha prestação de serviço para eu superar essa crise. E eu Sim, enxerguei o compliance como uma oportunidade e eu pensei o seguinte, como que eu vou superar essa crise, sendo que, né, a parte processual vai cair demais, porque até então os processos ficaram suspensos por um período. Até hoje temos aí oficiais de justiça que estão parados, então os processos ainda estão parados, principalmente os que dependem de alguma intimação por oficial de justiça, uma avaliação ou qualquer coisa do tipo. Então, foi esse o momento, inclusive, que eu consegui enxergar essa oportunidade de sim, trabalho, né? E hoje a gente propõe esse tipo de serviço justamente com a finalidade de trabalhar mais tranquilo. Porque pensa comigo, Thaís, imagina que você é uma empresária famosa, ganha aí seus R$ 200 mil por mês e trabalha só por lazer, né? Aquela pessoa que, né, acorda cedo só por lazer. E aí, sim, de repente, a gente chega na sua empresa e fala, olha, a gente vai fazer toda uma averiguação sobre vários pilares aqui para depois conversar sobre prioridade. E prioridade, o que, que é prioridade? Os pontos que a gente achar mais relevante de ajustar na sua empresa é onde a gente começa a trabalhar. Por exemplo, vamos supor que você está com um problema grave lá nas folhas de ponto. A gente vai focar nisso para você não ser condenado em horas extras. Ou intervalo entre a jornada, interjornada. Vamos imaginar uhum, que você está pagando um verbo de natureza salarial e não sabia disso. A gente vai tentar moldar isso para você ficar livre de uma ação pedindo integração. Vamos sim, imaginar que você está fazendo algum desconto indevido e a gente conseguiu apurar isso. Aí a gente já consegue verificar um risco menor. Então a gente vai ajustando os primeiros pontos para depois passar para o segundo ponto, para depois ir para o terceiro. Então, assim, sim, a lista de prioridade é essencial para que a gente consiga sanar aqueles erros mais graves primeiro, tá? E sim. você E tem como que existir também empresária, transparência, né? Entre transparência o advogado, o cliente. e vontade de querer mudar, viu, Thaís? Porque às vezes a empresa sabe que está fazendo errado e permanece no erro. Quando o É, cliente faz isso, a gente tem que marcar uma reunião, de preferência presencial, porque essa telepresencial às vezes é um pouco mais fria, mas dá certo é, também, né? Hoje está na moda, inclusive esse tipo de reunião a gente, né, não tem barreiras mais. Acabou esse negócio. Ô fulano sim, de tal, você pode me atender na empresa? Posso, mas tem como me enviar o link aí do Google Meet, do Zoom? sim, Porque exatamente. acaba que a gente ainda tem o contato, né? Aqui no escritório mesmo a gente marcou agora reunião mensal só telepresencial, né, para facilitar a nossa vida. Sim, Inclusive também é um trabalho do compliance, viu? Tá aí já tocando nesse assunto aí. Compliance pode dar algumas alternativas que a empresa não enxerga. Às vezes eu sim, falei assim, estar em conformidade com a lei. Mas quem sabe você não pode estar em conformidade com a lei e você ainda consiga economizar com isso. Por é, exemplo, você inovando, poder né? inovando, você pode às vezes alterar o regime de trabalho do presencial para o teletrabalho. Você pode dar Sim, outras alternativas de contratação, por exemplo, de estagiários, mostrar para o empregador como ele deve proceder, sobre os MEIs, né, que são os prestadores de serviço, se é possível no caso dele ou não, como a sim, empresa tem que atuar com relação aos contratos cíveis nesse caso.
inclusive a parte tributária, que se o advogado tiver conhecimento também, ele poderia dar uma visão tributária sobre os recolhimentos de impostos, ICMS, ISS, imposto de renda, para mostrar que a empresa pode economizar. Às vezes a gente enxerga um custo que ela está tendo que ela não conseguiu verificar ali naquele primeiro momento. Então isso tudo faz parte do compliance, e o mais bacana disso é que o advogado recebe por mês sem ter aquela dor de cabeça de resolver os litígios na justiça. Porque quando eu falo em justiça, eu estou falando de audiências, né, que a gente tem que ir lá tentar fazer um acordo. Eu estou falando de uma futura sentença, né, que vai julgar um dia, que se você estiver advogando para a empresa, às vezes vem uma condenação daquela que o cliente não dorme mais à noite, fica desesperado. Não, e a gente que lida com isso todos os dias, a gente sabe exatamente a dor de cabeça que é, né? Às vezes uma empresa ainda não tem ciência de tudo que ela vai ter que passar se ela fizer alguma coisa errada. E sendo que às vezes é uma coisa simples que dá para ser evitada, né? E às vezes porque ela nem sabe também. Exatamente, às vezes por falta de conhecimento, às vezes ela confia na questão assim, ah, vai dar tudo certo, ninguém vai entrar com ação não, ele é meu amigo, quem já ouviu a história, não, eu confio nele, ele não vai fazer isso não. Aí de repente vem a ação, ó. Eu confesso para você que eu já peguei a ação já peguei assim, já atendi. Eu confesso que eu até falei para a pessoa não entrar para evitar maiores dores de cabeça, mas de irmão querendo entrar contra irmão, de filho querendo entrar contra pai. Então, assim, isso eu estou tocando um assunto aqui para falar sobre confiança, porque até entre familiares, às vezes a confiança é quebrada por uma simples briga. E tem conflitos, né? Normal, de pessoa para pessoa. E é uma coisa que você não espera, mas você tem que evitar isso, né? Igual você fala, que é melhor prevenir do que remediar. Não, e se a pessoa não evita, Thaís, é o que acontece. Quando o empresário abre uma empresa, você tem que entender o seguinte, ele está abrindo, na verdade, um sonho. Tem muita gente aqui no Brasil que pega empréstimo para abrir empresa, que, né, se depara com um mercado totalmente concorrido, principalmente com a internet hoje, né, que é algo bem inovador, bem fácil de trabalhar. Então, assim, às vezes a pessoa abre um local físico e tal, e chega cedo e sai tarde, todos os dias, para de repente uma única ação já é o suficiente para acabar com o sonho dessa pessoa. E aí ela vai ser uma pessoa frustrada, porque ela tinha um sonho que foi destruído por uma ação judicial. Agora, a pergunta é, será que se ela tivesse se preparado melhor, será que se ela tivesse contratado um serviço de compliance, um serviço, né, preventivo, ela teria passado por esse problema? Aí que tá, a gente geralmente é contratado depois do problema. E aí a gente tem que, sinceramente, para quem for advogado aqui, a gente tem que lutar para essa mudança de decisão dos empresários. Eu acho que na reunião de apresentação do seu serviço, você tem que ser bem claro nesse ponto. Você vai querer esperar o problema acontecer ou vai querer prevenir? Eu estou aqui para fazer a prevenção. E eu vou te entregar além, né? Você tem que já prometer de uma certa forma, porque aqui a gente não está falando de processo. Processo a gente não garante de resultado, porque a gente depende do juiz, do desembargador, do ministro. Exatamente. E ainda assim, a gente não depende só de um juiz. Aqui em Goiás a gente está falando de 18, fora os substitutos. Nas turmas, 3. Vai para o TST, 8. A gente não sabe por onde esse processo vai. Aí a gente não pode garantir nada. Agora, quando a gente fala de um serviço prestado pela sua equipe ou por você, aí é o seguinte, se você se comprometer a avaliar os riscos que essa empresa está passando, você vai ter que fazer isso com aptidão técnica para realmente mostrar para a empresa onde ela está errando. Porque, como eu disse, qual que é o risco aqui do profissional que atua com compliance? Não enxergar esses riscos. Só que é muito fácil a gente enxergar isso, Thaís, isso que eu queria deixar claro. Eu comecei a atuar com compliance justamente porque eu já li tanta sentença na minha vida, tanto acórdão,
tanta defesa, tanta petição inicial, que a gente começa a entender assim, o que mais acontece na prática de errado e que gera essas Sim. ações É judiciais. muito difícil hoje a gente ver um caso que a gente fala, nossa, isso aqui eu nunca vi antes, né? É Porque são muito coisas difícil. repetitivas mesmo. Coisas Então, repetitivas, e quando a gente vai fazer uma defesa, a gente sabe os documentos que a gente tem que ter para fazer uma boa sim, defesa. exato. E quando eu não tenho, eu já penso o seguinte: nossa, o que eu vou falar para essa empresa para ela produzir esses documentos para, se acontecer uma eventual ação, eu ter esses documentos para, de fato, conseguir fazer uma boa defesa. Então é aí que você entra, que é o que a empresa não enxerga, que é o que o seu Sim, valor vai ser reconhecido, talvez até mesmo antes da ação judicial, porque a ideia é não ter ação judicial. Você garantir que a empresa não vai ter ação judicial não é possível, mas você pode dizer que, se houver, você vai ter mais, a empresa vai ter mais chances de ganhar, porque a sim, gente já está fazendo um trabalho para ela estar em conformidade com a lei, entendeu? exatamente. E tem várias coisas que a gente pode trabalhar, né? Eu até te passei alguns outros tópicos aí, se quiser tocar em algum assunto aí que você acha mais interessante, pode puxar o assunto aí que a gente debate um pouco sobre É, cada ponto. vamos. Primeiramente, eu acho que assim, a gente está falando já no que é a importância, né? O que isso vai te acrescentar, mas as atitudes práticas que essa pessoa tem que ter, quem adota o compliance tem que ter. Quais vocês diriam que são as fundamentais, assim? O cliente, né? Você está falando do cliente ou do Isso. cliente, né? Do cliente mesmo. Então, Thaís, uma das coisas que você disse que foi com relação à transparência. É o primeiro ponto. Tem cliente que faz coisa errada e quer omitir isso, inclusive do advogado. Aí não Uhum. adianta você prestar um serviço de compliance sem saber o que realmente está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter vontade de mudar. Por que eu estou falando isso? Porque senão vira o mesmo exemplo do viciado em álcool, do viciado em drogas. Você fala para ele que ele está errado e ele continua bebendo, continua usando drogas, continua às vezes fumando. Então, se a pessoa não quiser mudar, também não É. adianta. E terceiro ponto, Thaís, ela tem que entender o seu valor. Porque às vezes a gente fala assim, olha, sua empresa fatura 5, 10 mil reais por mês, eu vou cobrar aqui 1.500 de honorários. Eu costumo fixar aqui de acordo com o salário mínimo e de acordo com o faturamento da empresa. E aí, Uhum. de repente, ela fala o seguinte, nossa, tá caro. Aí você tem que mostrar para ela que o seu serviço é preventivo para livrar essa empresa de uma ação que às vezes pode gerar aí 20 mil de passivo, 40 mil, 50 Isso. mil, uma multa que pode variar de 1.000 a 20 mil reais, dependendo da multa. E aí, Eu se ela. acho que o advogado que escolhe, né, fazer o compliance, ele tem esse momento assim decisivo para ele de saber explicar exatamente para o cliente o que ele pode gerar de prejuízo se ele não cumprir, né? Porque eu acho que, igual você falou, para a gente é uma coisa de rotina, a gente já tem consciência do que vai acontecer, mas essa pessoa não. Então, acho que é fundamental o advogado saber explicar direitinho que, se ele não cumprir isso, realmente vai gerar um prejuízo gigantesco lá na frente. E Né? como eu disse, como a empresa geralmente não sabe o que é compliance, é um termo assim em inglês, que poucas pessoas ainda Uhum. têm esse conhecimento, eu acho que o advogado aqui tem que falar a língua do cliente. E não a língua do advogado, o famoso juridiquês, né? A gente tem que passar de Sim, com forma bem certeza. transparente para o cliente tudo o que a gente pode fazer, para ele não achar caro. E aí, Uhum. quando você enxerga todas as vertentes do compliance e consegue mostrar para o cliente a importância do seu serviço, ele vai passar a te ver com outros olhos. E vai Uhum. chegar um momento que você vai ser parte da equipe da empresa e não apenas um mero prestador de serviço, porque você vai estar diretamente ligado ali com a diretoria da empresa, com os cargos de gestão, porque é ali que você atua, né? Então, eu acho que esses três fatores aí são os principais aí que os clientes têm que ter.
É. Nessa questão de atuação também, quais vocês acham que são as principais áreas de atuação do compliance trabalhista na empresa? O que que ele pode melhorar? Então, Thais, é muito amplo os assuntos, tá? Mas vamos falar de direito do trabalho Que é muito dentro que comum, né, da gente ver. é muito comum. Eu preparei aquele curso, Empresa Blindada, e eu tentei abordar de uma maneira bem específica cada aula. Então, por exemplo, eu fiz uma aula lá da contratação à rescisão. O que envolve da contratação à rescisão? Todas as possibilidades de contratação. Aí que eu estou falando de um avulso, de um representante comercial, de um estagiário, de um MEI, de um autônomo. Como isso deve O jovem acontecer? aprendiz. Do jovem aprendiz, perfeito. Eu comentei também sobre todas as questões de função, o que gera acúmulo de função, desvio de função, equiparação salarial. Falei um pouco ali sobre as convenções coletivas e como elas devem ser analisadas e respeitadas. Então, essa parte da remuneração, tocando ali um pouco no assunto do que é verba de natureza salarial, indenizatória, só que na linguagem para o cliente atender, entendeu? Entender. Falei sobre jornada de trabalho, que a gente vai avaliar aí as folhas de pontos, intervalos, as questões de jornadas especiais, sobre pagamentos de hora extra, sobre o adicional, sobre jornada parcial, compensação. Então a gente aborda todos esses aspectos. E rescisão. Rescisão, estou falando de dispensa em justa causa, por justa causa, pedido de demissão, rescisão por culpa recíproca. E aí a gente Uhum. tenta mostrar como deve ser feito em cada caso. Só que para não ficar um negócio muito teórico, eu fui direto ao ponto através de um checklist, que foi aquele que a gente trabalhou no escritório desde março, abordando ponto a ponto. Eu estou falando só da primeira aula, né, do curso, que foi da Uhum. contratação à rescisão. Mas depois disso a gente ficou abordando aquela questão da pejotização, né, que muitos empregados são contratados aí como MEI e acabam tendo vínculo. Tocamos esse assunto, falamos sobre a questão dos assédios morais, assédio sexual, falamos em uma aula específica sobre o estagiário, da importância de ter aí esse mapeamento de risco que a gente costuma colocar lá nas planilhas, como proceder, uma outra coluna de a consequência de fazer errado, uma terceira Uhum. coluna do risco de fazer errado, se é um risco baixo, médio ou alto, e uma quarta coluna sobre a sua consultoria, sobre como a gente vai mudar isso juntos, perante o Sim. cliente. Então, assim, são mais de 10 aulas, Thaís, e assim, qual que é a visão geral? Abranger todos os assuntos da área que o advogado trabalhista tem experiência, consegue enxergar riscos, para mostrar para o empregador que se ele fizer errado, vai gerar aquele risco é mapeamento tal, e você vai estar sempre ali moldando a empresa para ela entender qual a forma correta que ela deve proceder. E além disso, o advogado pode trabalhar aqui com suporte direto à administração, com código de conduta e política empresarial para você ajudar a moldar isso melhor dentro da empresa. Facilitar os controles internos para melhorar a comunicação interna da empresa. Criar um canal de denúncia para que os empregados possam fazer denúncias anônimas ou não, às vezes por um e-mail, se a empresa não tiver isso ainda. Canais de Uhum. investigações internas, você pode oferecer isso para o seu cliente, criar um mecanismo para mostrar para ele como isso pode ser feito e qual a importância. Sobre esse ponto, Thaís, você talvez já ouviu falar, às vezes o empresário está lá há 3 anos no mercado e depois ele descobre que já há 2 anos tem um empregado furtando ele dentro da própria empresa. Uhum. Ou então tem alguma forma ali dentro da empresa de algum empregado conseguir oferir um lucro ali de maneira indevida, através de um ato ilícito, praticando um crime mesmo. Então, você pode ajudar a enxergar esses problemas dentro da Uhum. empresa. Criar, inclusive, um mecanismo de auditoria interna,
se for o caso semestral ou anual, se a empresa tiver dinheiro para isso, para não esperar tanto, né? Às vezes a auditoria ela vai te encontrar algumas questões tributárias que você não está enxergando, alguns recolhimentos que não estão sendo feitos, e aí com isso que você é já vai... extremamente importante, né? Que aí você já vai criando uma habitualidade nesses processos. Você vai ajudando o empresário a administrar a empresa. Então, assim, quando a gente fala em todos esses pilares aqui, a gente vai, de uma certa forma, moldando a empresa para melhor. E, às vezes, ela já tem, às vezes, um regimento interno, essa política empresarial, já tem essas investigações, mas não é eficiente. E é nesse ponto que você vai ter que avaliar e vai ter que, né, entrar para somar. O que eu costumo dizer é isso, você vai ser contratado para fazer a diferença. E se a empresa já tem um serviço, você vai avaliar como está sendo feito. Por exemplo, eu já atendi clientes que já tinham um banco de horas. E aí, quando eu fui ler o banco de horas, eu vi que eles não estavam respeitando os prazos, que o banco de horas estava muito positivo. E aí eu comecei a passar minha visão futura sobre isso. Eu já vi empresa que não tem um controle muito bom sobre as férias dos empregados. E aí eu entrei lá para falar o quê? Como que a gente vai organizar isso aqui de uma forma melhor aqui, para a gente organizar esse procedimento interno. Eu já fui em empresa que os empregados não tinham a quem socorrer quando algum problema acontecia. Ficava tendo aquela falha de comunicação. Então a gente vai ajudar, olha, quem que a gente vai definir? Quem que é o responsável por esse setor? E por esse aqui? Quem que é o representante desse setor? Às vezes você cria até aquelas pirâmides de supervisão, gerência, diretoria, para melhorar essa comunicação interna. E o compliance também, que você está falando, me veio a ideia de que pode parecer que é só para uma empresa grande, mas não, até as pequenas também precisam desse controle, né? Porque a gente vê também muita ação trabalhista contra uma empresa que é pequena, que às vezes não vai ter nem condições de pagar depois, porque não tem realmente renda. As empresas pequenas, Thaís, geralmente elas pecam muito nesse início, até porque na vida geralmente a gente começa pequeno e vai evoluindo, e quando a gente percebe, a gente às vezes pode até estar grande, mas com as falhas do início que a gente ainda não conseguiu enxergar. Então, se a empresa começa... Você pode ser pequeno e faz algum erro que depois te impossibilita de crescer, né? Que você tenha que fechar por uma coisa que você nem esperava. E isso acontece demais, Thais. É igual eu tô te falando, o brasileiro tem essa mania. Ele fala assim, não, tudo deu certo até aqui, por que que não vai continuar dando certo? Eu vou citar um exemplo concreto aqui de um caso que eu já tive. Uma empresa pequena de transportes contratava todo mundo sem carteira assinada porque achava mais em conta e pagava a galera por semana. E ela conseguiu enrolar esses cidadãos aí por 2 anos, desse jeitinho. Resumindo, quando foi o último dia de trabalho da galera, o que que aconteceu? Todo mundo resolveu ajuizar uma ação trabalhista. Então, esse empresário, ele confiou nessas pessoas durante 2 anos, mas depois de 2 anos acabou a confiança. Porque eles saíram com a mão na frente, outra atrás. E aí onde que eles foram buscar o direito deles? Na Justiça do Trabalho. Eu atendi esse pessoal, Thaís, e foi muito bacana porque, assim, gerou uma boa renda para mim na época, mas aí eu comecei a pensar do lado da empresa e da tomadora de serviço, porque era um serviço terceirizado ainda de entrega. E aí eu fiquei pensando, gente, não deve ser fácil ser empresário, porque o primeiro reclamado, que era o contratante, que era o prestador de serviço, vai ter que pagar aí condenações de 30 a 60 mil reais para os empregados. E a tomadora de serviço que não fiscalizou o direito de serviço vai ser condenada de forma subsidiária. E acabou sobrando para ela ao final, para a segunda reclamada, e isso assim, quando a gente põe na ponta do lápis, a gente vai enxergar aí, por exemplo, uma despesa enorme que não estava programada e que se a empresa não tiver um caixa, um bom capital de giro, quebra a empresa. Porque quando esses processos vão para a fase de execução, depois do cálculo ali, o prazo para pagar é 48 horas. E se não paga, vem penhora online, vem penhora de bens, né? Vem
toda essa agressividade que uma execução trabalhista tem, né, que inclusive passa a responsabilidade para os sócios, para quem sabe aí que no X Trabalho a gente aplica a teoria menor, ou seja, basta ter a relação ali e pronto, não precisa comprovar aquela questão de fraude, de confusão patrimonial do artigo 50 do Código Civil. Basta a primeira reclamada não pagar, né, ou a empresa não pagar, quer dizer, já passa para os sócios. A única diferença que teve aí com a reforma, que o povo acha que mudou e não tem mais responsabilidade, é que agora a gente dá a oportunidade para os sócios se defenderem em 15 dias. Mas a responsabilidade deles permanece. Então, assim, por que passar por isso tudo se você pode pagar alguém por mês, né, para conseguir fazer um serviço preventivo? E não vai ser só um serviço preventivo, bacana é isso. Você vai entregar além. E como você disse, Thaís, não é só para pequenas empresas. Quando a gente fala assim, pequena empresa, não vai contratar isso nunca. Meu amigo, uma vez eu atendi uma empresa que faturava 3, 4 mil reais por mês. Sabe quanto que eu cobrei dela? Meio salário mínimo. Porque ela fatura menos. Você tem que entender o seguinte, a empresa que fatura menos tem menos, né, possibilidade de pagamento, condições de pagamento do que a empresa que fatura mais. Então, a gente tem que incentivar essa vontade de se prevenir, incentivar essa vontade de querer crescer de forma sustentável, de querer crescer de forma correta e parar com essa visão de, eu vou arriscar. Uma vez, Thaís, eu atendi um cliente, sabe o que ele falou para mim? Não, eu não vou parar de pagar por fora, não, porque se eu pagar aqui no contra-cheque, eu vou ter esse gasto aqui. E aí não vai ser todo mundo que vai entrar com ação trabalhista. Aí eu fiquei pensando, falei, não, uma pessoa assim, para ser sincero, é até difícil convencer ela que realmente o nosso serviço tem valor, porque a gente explica o que são pessoas que estão acostumadas com jeitinho, né, Gustavo? Nossa, você falou tudo agora. É o tal do jeitinho brasileiro que o brasileiro não quer parar de ter. Só que assim, tá vindo uma nova geração aí, viu, Thaís? Eu acredito que nossa sociedade ainda vai mudar. Eu acho que quem é dessa geração aqui é mais nova, a gente sabe, a gente nota esse problema na nossa sociedade, sabe? E assim, por mais que a gente queira mudar, não é fácil, mas se todo mundo pensar desse jeito, nunca vai mudar. Então, eu particularmente, eu vou tentar praticar esse serviço até o fim, porque eu acho muito bacana. Eu acho que é uma visão diferente que os empresários têm que ter. E eu acho que para a advocacia, se a gente não fizer isso, a gente vai continuar atuando em processos aí no Poder Judiciário, sendo que né, a gente poderia também fazer serviço preventivo, que não é tão comum assim, mas deveria ser. Ô, Thaís, tem algumas pessoas fazendo perguntas aqui. Sim, eu estou olhando isso aqui. Eu vou responder a primeira aqui, que foi a do Fabrício. Ele perguntou aqui como fazer para conhecer melhor esse curso. Deve ser o curso lá da empresa blindada. Esse curso a gente fez para advogados e para empresários. E aí tem no link da minha bio aqui do escritório o acesso que você pode conhecer melhor. E aí lá explica todas as aulas que eu fiz. São mais de 10. Fiz lá mais uns 4 bônus para o advogado entender como aplicar esse serviço, como entregar o compliance aí nas empresas, como atender os clientes, fazer proposta e tal. Então lá no link da minha bio aqui tem essas informações para você entender melhor. O Sim de Metal aqui, ele perguntou o seguinte, uma cultura forte de prevenção à má conduta é o suficiente para evitar a responsabilização? Olha, eu diria que já é o início, né? Se você tem uma cultura forte de prevenção, com certeza você já está assim, acima dos seus concorrentes aí nessa atividade empresarial. Mas o importante é você ter um auxílio de alguém que às vezes vai enxergar além do empresário.
Porque uma coisa é você prevenir, outra coisa é você, às vezes, achar que estar prevenindo, mas não está. Porque, como eu Uhum. disse, né, quando a gente estuda, né, tá, a gente estuda 5 anos, faz uma pós aí de 2 anos, mexe com o processo o dia inteiro aqui, lendo sentença, acórdão do TST, as alterações legais que não param de acontecer, aí vem medida provisória, aí muda um NR, muda uma súmula, aí de repente o STF já faz lá um julgado que tem efeito em todos os processos. Aí é onde eu falo, você pode até conseguir prevenir, mas talvez não será o suficiente. E é aí que o serviço do advogado se torna essencial para qualquer empresa. Só que aí você vai ter que ver o advogado que você precisa. Porque às vezes você tem uma área da sua empresa muito bem alinhada, mas outra não. E tem muita Sim. empresa que confia só nos contadores, só nos empregados que ela tem, mas como eu disse, às vezes essas pessoas não vão ter a visão que a gente passa a ter depois de longos anos estudando, tendo experiências práticas, experiências do nosso poder judiciário aqui para É a outro, gente enxergar outro lado de problemas. visão, né? É uma visão diferente, não tem como. Quando eu vou dentro de uma empresa, eu já imagino assim, vai ter ação judicial naquele ponto ali, sobre aquele assunto. Uhum. Vai gerar ação judicial porque está acontecendo isso. E são, às vezes, pequenos detalhes que vão melhorando, né? E a empresa vai evoluindo para chegar a um ponto que a gente só vai fiscalizar se tudo está sendo cumprido, né? Sim. Inclusive, esse checklist que a gente apresenta nos cursos, ele mostra lá como proceder, a consequência de fazer errado, as prioridades que vão ter com grau de risco e o que vocês vão fazer para melhorar isso. Então, é como se a empresa tivesse que seguir aquele caminho ali para ir se adequando. Então, acho que isso Sim. também é E é uma fundamental. coisa assim que ela é uma de certa forma temporária, né, Gustavo? Porque a gente falou que é um ensinamento gradual, mas vai chegar num ponto que a empresa ela vai já estar bem instruída e aí ela manter o que a gente já repassou para evitar as ações futuras, né? Sim. Ó, a Moura de Bruno aqui participou também, ela falou lá o seguinte, ó, 80% das pessoas, das empresas aqui do escritório agem dessa forma. Pelo que eu entendi aí, é que preferem correr o risco do que Do que isso. contratarem um serviço de compliance, né? Uhum. O Moura Bruno aqui não é diferente. Nós temos vários clientes aqui que estão se defendendo de reclamações trabalhistas, de execuções. E o mais engraçado é que quando eles chegam aqui, eles chegam com aquela cara assim, né? Que absurdo! Esse cara tá querendo todo o meu dinheiro, é um vagabundo, olha o que ele tá fazendo comigo aqui, eu tratei ele bem, eu não sei o que. O cara vai pro lado emocional e ele esquece da E ainda parte da tem aquela razão. coisa assim de, nossa, ele falou que não ia fazer isso, que é aquela questão da Ixi, confiança. a da confiança é o que mais pega, né? Inclusive, a última que eu tive aqui era uma ex-mulher querendo acionar o marido. Pensa que eles tinham divorciado, ela sempre trabalhava lá. Eu falei, meu, essa é nova. É só para deixar claro que até nos casamentos, né, quando a gente casa lá, né, a gente chega no padre, no pastor lá e fala que é para sempre, né? De repente acontece alguma Uhum. coisa na relação que eles quebram a confiança. Aí você É, acha que em uma empresa que tem uma relação ali, né, que o capitalismo criou de o empresário contratar alguém para gerar lucro com essa mão de obra, não vai quebrar uma relação de uhum, confiança? Basta você dispensar alguém e não pagar uma verba certa que ele vai ajuizar uma ação. com E aí que certeza. tá. Quanto mais problema existir nesse período trabalhado, mais alto será o valor da causa. Porque a gente tem que lembrar aí da prescrição quinquenal na Justiça do Trabalho, né? Da data da propositura da ação, o empregado pode reclamar nos últimos 5 anos. Então pensa, Thaís, você, vamos supor que trabalha aí 5 anos de maneira irregular, depois desse Uhum. período vem a famosa ação trabalhista pedindo lá 100 mil, 150 mil.
sendo que o empresário Exatamente. nunca achou que você iria ajuizar uma ação. Não, e Isso isso assim, de um funcionário. Pensa aquelas empresas de igual a um. do transporte que você falou, que era um monte. Vem tudo de uma vez. E a execução Essa também vem tudo de empresa uma vez. era enorme e hoje está em recuperação judicial, para você ter uma ideia. Eu estou acompanhando os Sim. processos aqui até hoje. Mas assim, a pergunta que a gente se faz nesse momento é: será que isso poderia ser evitado? E assim, aí vem a questão, né? Muitas empresas só mudam depois que erram. Só que Uhum. será que não tem como a gente mudar antes do erro? Eu gosto muito Exato. daquele lema lá do livro do Maquiavel que a gente não precisa aprender errando, a gente pode aprender com erros das pessoas que, né, já Exato. passaram por uma situação similar. Né? Então, assim, Uhum. eu acho que essa visão que a gente está discutindo aqui agora, ela pode e deve ser repassada para os clientes. Inclusive, Bruna, você que participou aí, que disse que tem vários clientes nessa situação, os primeiros clientes que a gente passa a ter sobre compliance são os clientes que a gente já está atuando. Ou seja, essas pessoas elas já confiam em você porque já te Sim. contrataram. Então, por que não oferecer algo além para eles? Né? Você já tem um cliente, uma carta na manga aí, Um vai chegar potencial nele, cliente. um potencial cliente, vai falar: olha, meu amigo, vamos fazer um trabalho para isso nunca mais acontecer? Eu não vou te garantir que nunca mais vai acontecer, não, mas vou te garantir que se acontecer, a gente vai estar muito mais preparado, Sim. vai estar com a tese de defesa mais forte, vai estar com documentos mais bem feitos, e eu Sim. estou aqui para te Não, ajudar. e vai mudar com os funcionários que já estão, porque se tem outros profissionais irregulares, pelo menos ela consertando a partir daquele momento, que se caso tenha uma ação, não vai ser o período todo, né? Somente aquele da irregularidade. O que já vai ser bem mais benéfico para ela. Pensa, se você tivesse que pagar por 5 anos, você paga por 2. Exatamente. Então, assim, todo esse trabalho é feito. Inclusive, Thaís, até os empregados, eles são beneficiados com o serviço de compliance. Porque Sim. pensa comigo, é melhor trabalhar em uma empresa que está em conformidade com a lei, que tem toda essa estrutura do compliance, ou uma empresa que Uhum. faz tudo de errado e ainda acha que está certo? Você está Sim. entendendo? Inclusive, um dos serviços que o compliance pode ajudar aqui as empresas é sobre o treinamento de alguns empregados. Aí você pensa comigo assim: ah, mas como assim? Advogado vai treinar alguém a exercer outra função? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você pode dar uma visão para a empresa de, às vezes, pagar algum curso de aperfeiçoamento e Sim. motivar o empregado a fazer esse curso de alguma forma. Às vezes, considerando como tempo à disposição da empresa, que é o mais correto. Às vezes você pode incentivar através de algum aumento salarial ou alguns cursos específicos que a empresa poderia Uhum. fazer. Um outro exemplo que eu gosto muito de aplicar nas empresas: separar o empregado espelho padrão, que é aquele assim, o queridinho da empresa, que faz tudo bem feito, tudo como deve ser feito. A gente coloca esse próprio empregado para dar alguns treinamentos. Sim. Então a gente pega aquele exemplo e mostra como o exemplo tem que ser seguido. E separa, Sim. às vezes, um tempo para ele conversar com os outros empregados, um tempo de reunião, né, que às vezes a empresa não tem, fica só naquela correria toda e não faz uma reunião por mês para dar aquela alinhada, um Uhum. treinamento motivacional, às vezes, entre os gerentes, né, que tem aquele poder de gestão, poder diretivo ali com os empregados, que isso ajuda também a motivar os empregados e, ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade da empresa. Então, assim, são Sim. alguns exemplos que, às vezes, a gente foge até um pouco dessa questão da conformidade com a lei e vai além. E vai mostrar para a Sim. empresa que ela está pecando nesse ponto, que ela tem que ter Com atenção certeza. nessa questão, Porque certo? vai ajudar a empresa a crescer, né? A continuar com seus funcionários, porque isso é interessante também, você não ter tanta rotatividade de funcionário,
Porque ele vai saber fazer melhor o serviço dele, se ele já está ali há mais tempo. E você tem que motivar esse funcionário, porque senão ele vai querer sair. É fato. E outra coisa, Thaís, ele tem que ser respeitado, né? Tem aquela história, para Uhum. você exigir respeito, você tem que dar o respeito às Sim, pessoas. E quando o empregado ele se sente bem em um local, ele geralmente é fiel ao empresário. E isso é uhum. bacana, isso é bom, isso mostra que existe uma parceria ali. O empregador paga, dirige ordens e, né, organiza tudo ali para o negócio dar certo, e o empregado ele vai trabalhar certinho. Porque o que mais Sim, tem é com certeza. empregado, né, desmotivado, trabalhando só por trabalhar, com preguiça de Sim, trabalhar porque não gosta do ambiente de trabalho, né? E isso vai refletir aonde? Diretamente no lucro da empresa. Porque se com você tem um certeza. empregado assim, a sua empresa vai começar a vestir essa camisa do empregado desmotivado, né? E uma vez eu Sim. fui na empresa, o vendedor nem olhou na minha cara. Ele ficou assim, eu não sei o que ele tinha na cabeça, mas assim, sabe quando a pessoa vem conversar com você sem motivação nenhuma para vender? Depois eu saí de Sim. lá, eu fiquei pensando, será que ele não está ganhando comissão sobre as vendas? Ou será que ele está ganhando pouco? Ou será que cortaram algum benefício que ele tinha? Porque, assim, não faz muito sentido, né? A pessoa permanecer em um emprego desmotivado. Então, o Sim, compliance, ele serve até para a gente verificar tudo isso também. com certeza. Bom, Thaís, a gente está com apenas 5 minutos aqui de live para encerrar. Eu acho melhor a gente já ir concluindo o assunto aqui. Você tem mais alguma coisa a perguntar ou a dizer? Se alguém também tiver mais perguntas aí, viu, pessoal? Pode perguntar. O Fabrício falou aqui que vai conhecer o curso. Pode ir lá, viu, Fabrício? Está na bio. Lá tem alguns vídeos explicando, tem toda a página explicando os detalhes aí do curso. E a Bruna de Moura falou o seguinte, isso mesmo, pagamento por meio de Caixa 2, dentre outras ilicitudes. E isso nunca vai parar de acontecer, viu, Bruno? O jeitinho brasileiro, ele vai existir por muitos anos ainda, mas se a gente não conseguir mudar isso, eu sou daquela filosofia que a gente tem que morrer tentando. Porque se a gente É, deixar para lá, aí o negócio não vai para sim, frente mesmo. Né? Mas realmente eu tenho alguns clientes aqui que pensam dessa forma, e aí eu entro naquele detalhe. Se o cliente não quiser mudar, é muito difícil você mudar por ele, porque ele que é o gestor da empresa. é, Você vai fazer um serviço parecido com o do Ministério Público ali, né? Vai fazer um sim. parecer ali sobre o que é certo, né? Se o que está de acordo com a lei, mas se a pessoa não acolher o seu Sim. parecer, você vai fazer o quê? O importante é Não, eu você, acho advogado, ficar que resguardado nesse ponto. sim. E aí nessa questão é importante também você saber o momento de certa forma rejeitar o cliente, né? Se você está fazendo todo o seu serviço, porque é um esforço que você está fazendo para analisar toda a empresa, o que está fazendo de errado, como é que tem que mudar, e esse cliente não resolver agir da forma correta, também é o momento de você parar para pensar se você quer manter isso, né? E isso, você tem total liberdade de falar não, né? Às vezes um É, não é melhor do que um sim, né? Porque isso vai refletir sim. até no seu serviço, né? Porque pensa, Uhum. você presta um serviço de prevenção, de compliance, e a empresa continua fazendo coisa errada, vai ficar parecendo que você está orientando o cliente a fazer coisas erradas. Exatamente. Mas aí vai depender muito né, do seu negócio com o cliente. Às vezes ele está ajustando outras coisas e de repente essa ele está deixando para depois, né? Mas o Uhum. importante é você tentar, não desistir de primeira não, né? Você tem que ter um jogo de É, cintura ali com o cliente, tá? E nesse curso que eu fiz, ô Thaís, eu coloquei lá alguns bônus para advogados, eu até comentei aqui, porque como advogado, às vezes a gente tem dificuldade de chegar nesses clientes, de oferecer o serviço, de explicar para ele o que o compliance abrange. Então, eu coloquei lá uma aula exclusiva sobre isso, para os advogados aprenderem a fechar esses contratos. Coloquei aí esse modelo de proposta para vocês apresentarem o compliance para depois falarem de valores.
Para quem é da área trabalhista, eu dei um acesso de graça aí sobre um outro curso que a gente fez aí, que a gente chama de Equite Reforma Trabalhista, que a gente explicou todos os pontos de alteração. Foram mais de 20 aulas gravadas, tá? E ainda fiz um grupo de WhatsApp para a gente trocar mais ideias sobre o assunto e tal, para quem adquiriu o curso, para a gente evoluir juntos aí. Nesse primeiro momento aí, eu dei uma abertura até de 90 dias para a gente conversar sobre o assunto, né, que vocês vão estar oferecendo aí para os seus clientes. Então, ficou bem bacana aí para quem não tem essa metodologia de serviço aí no escritório, porque para mim foi algo que realmente mudou minha vida aqui, foi algo que veio para me ajudar, porque, sinceramente, depender só de processos não dá. E muitos sabem aí que eu sou professor também, mas vou ser sincero, ser só professor também não dá. Ainda mais com 2 filhos, né, Thaís? Eu acho que Sim. só os meus 2 filhos já consomem minha renda como professor. E, né, como advogado, a ideia é a gente não ter um teto constitucional. Então, se você presta um serviço ali de qualidade, a tendência é você ir subindo a escadinha do sucesso. Esse ano a gente conquistou os nossos primeiros clientes aqui nesta área e eu fiquei tão feliz que eu resolvi compartilhar isso com vocês, resolvi, né, mostrar para vocês como que esse trabalho funciona, explicar um pouco mais, né, para a gente perder esse medo de atuar nesse segmento que é tão importante, né, atuar aí na prevenção em vez de ficar atuando só com processos, recursos e etc. nos tribunais aí. Beleza? Então, quero te agradecer mais uma vez, Thaís. Muito obrigado por tudo aí. Foi muito boa a sua participação. E eu e a Thaís, pessoal, a gente vai tentar manter uma habitualidade aqui na página GP Advogados. Nossa ideia é aparecer aqui toda quarta-feira, 10 horas, né, Thaís? Porque, Sim. assim, a gente vai se dedicar um pouco mais aí a vocês, né? Vai ficar um pouco aberto aqui para tirar dúvidas, para conversar, para falar sobre as atualidades. E quem tiver interesse em conversar com a gente, pode chamar aí no direct, né? Chamar aí no WhatsApp, Sim, que a com gente vai certeza. conversando. Beleza? Obrigada, Gustavo, pelo convite. É bom estar aqui de novo. É bom fazer essas lives, né? Explicar algumas coisas que... Repassar o nosso conhecimento de todos os dias do escritório. Beleza, então. Eu te agradeço o convite. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus aí. Deixa eu encerrar aqui. Ixi, o tempo entrou bem na frente do botão encerrar aqui. Falta 20 segundos, eu vou aguardar a live encerrar aqui, para dar aquela opção de salvar no feed. E aí depois quem perdeu essa live pode acessar aí no Instagram, que ela vai ficar disponível. Tá? E se vocês ainda tiverem dúvidas, pode perguntar lá, que depois eu vou respondendo aqui no meu tempo.